Glória a Deus, em nome de Jesus. É uma verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, conhecer a vontade de Deus é o maior desafio que nós temos como cristãos. Mas é também a maior aventura que nós podemos viver. Saber-se no centro da vontade de Deus, saber-se estar no momento correto, no lugar correto, estipulado pelo próprio Deus, é uma aventura maravilhosa. Na história de Jacó, na semana passada, nós vimos então a história desse homem, não é? Que pôde estipular para si algumas evidências da vontade de Deus para a vida dele. 4 perguntas que nós podemos fazer também quando estivermos diante de uma decisão a tomar, quando estivermos diante de uma situação complicada da vida, ou até para a nossa vida mesmo, nosso ministério. Então, na semana passada, vimos 4 perguntas para conhecer a vontade de Deus. Quem lembra a primeira delas, qual era? Nem eu lembro, tá? Eu tenho minha cola aqui, então vocês estão melhor do que eu. Botaram lá, obrigado. Quais as evidências de que o Deus quer alguma coisa? Pastor, eu quero namorar aquela moça bonita. Não é isso? Pedro. Os 2 Pedro. Agora dá para diferenciar, porque um está com o cabelo de um jeito, outro do outro, né? Agora ficou mais fácil, mas assim. Quais são as evidências? De Deus, não é evidência humana, porque evidência humana é circunstância, é evidência de Deus. Sobrenatural. Existe sobre aquilo, sobre aquele emprego, sobre aquela carreira, sobre aquele casamento. A segunda pergunta, vocês lembram qual é? Jacó teve, por exemplo, evidências. Ele teve um sonho, lembram? De uma escada que ligava o céu na terra. A segunda pergunta. Não, mas aí até eu, né? Com a cola ali. Quais são os ajustes? Foi a irmã Esté que falou? Que eu não vejo a boa. Ah, foi a Gabriela. E a Jeane também, foi 2 pessoas. O Luiz também tem que responder ali, hein, irmão Luiz? Vontade de Deus, as evidências. Quais são os ajustes a serem feitos? Ou seja, a partir do momento que eu sei o que Deus quer de mim, eu preciso fazer ajustes para caminhar com Ele. Jacó ajustou, não é? Jacó fez um voto, inclusive, se o Senhor for comigo, me der pão para comer, roupa para vestir, eu voltar em paz à terra dos meus pais, de tudo quanto eu conseguir, certamente darei o dízimo. Ele fez um compromisso. A 4ª pergunta, quem lembra? Terceira. Aí sim as circunstâncias. O que está acontecendo à minha volta? É exatamente o texto que lemos agora. O pai da esposa, né, o pai de Raquel, Labão, e os cunhados de Jacó já não olhavam para ele da mesma maneira. Ele viu nas circunstâncias que a circunstância não estava boa. Quando ele chegou, era só alegria. Agora todo mundo já está olhando para ele torto. Já aconteceu com você de ir na casa do parente, quando você chegou, foi aquela festa, que bom, 10 anos sem te ver. Depois de uma semana, você está vendo que a comida do almoço já é aquela requentada de ontem, aquele pão de queijo que era quentinho, já está duro igual um pau, você fala, alguma coisa está errada. A circunstância, o que está acontecendo à minha volta, que também está me dizendo algumas coisas. E agora sim a 4ª, eu estou com pressa por causa do horário, agora sim a 4ª, que é a mais importante. Qual é a palavra de Deus a respeito disso? Deus também confirmou isso tudo na palavra dele? Então, essas são as 4 perguntas para se conhecer a vontade de Deus. Você pode depois acessar o YouTube e escutar lá essa mensagem pregada no domingo passado. Mas a história continua. E nós podemos, então, estabelecer para nós agora outros 4 princípios, também em forma de perguntas, para eu permanecer na vontade de Deus. Porque uma coisa é eu conhecer a vontade de Deus, eu perceber através das evidências, através das circunstâncias, eu ler na palavra de Deus. Outra coisa é eu, não é? Permanecer, acreditar naquilo e colocar em prática. Então aí
depende de algumas atitudes minhas. Depende de algumas atitudes nossas. 4 perguntas para se manter na vontade de Deus. Então nós vimos as circunstâncias aqui. Se você fechou sua Bíblia, eu pediria que você abrisse Gênesis 31. É exatamente quando aquilo que ele entendeu ser a vontade de Deus para a vida dele, qual era a vontade de Deus para a vida dele? Que um dia ele voltasse à terra dos seus pais. Já havia passado mais de 20 anos daquele dia que ele teve aquele sonho da escada, e agora, 20 anos depois, ele entende pela palavra de Deus que é a hora dele voltar para a casa dos seus pais. E ele vê as circunstâncias. Olha aí comigo o capítulo 31. Jacó ouvia, capítulo 31, 1, os comentários dos filhos de Labão, era o cunhado dele, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Verso 2, e ele reparou que o rosto de Labão, que era o sogro, já também não estava favorável para ele. Essas são as circunstâncias. Ele percebe que as coisas não vão bem. Ele percebe que realmente ele precisa tomar uma atitude. Então a primeira pergunta agora, para permanecer na vontade de Deus, ele já conheceu a vontade de Deus. A primeira pergunta que você tem que fazer é: o que eu vou fazer diante dessas circunstâncias que parecem ser adversas? Que atitude eu vou tomar? Não é? Ele já havia ouvido a palavra de Deus no 31, versículo 3, não é? A Bíblia diz assim: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com você. Veja a garantia de Deus. O Senhor apareceu a ele e disse: pode voltar, está na hora. É a confirmação da palavra. Você não pode ser levado apenas pelas suas impressões, apenas também pelas circunstâncias. Não são as circunstâncias que dizem tudo a seu respeito, mesmo porque elas mudam. Mas você precisa ser levado pela palavra de Deus. Então o Senhor disse: volte para a terra dos seus pais. Eu tenho comigo, irmãos, e Deus me conhece bem, graças a Deus, sou filho dele. Amém? Você também? Amém ou não? Glória a Deus. E é assim que nós que somos pais e mães, né, doutora Joselma? Tem 3 filhos abençoados, essa moça bonita aí, e 2 rapazes bonitos também, não é isso? E eu também tenho 3, e outros pais aqui também sabem disso, que os nossos filhos, cada um tem um jeitinho de ser tratado. Não é assim? Uma maneira da gente fala com um não é a mesma maneira do outro. Uns são mais carinhosos, não é? E os mais velhos vão dizer que o caçula ou a caçula é o preferido e tal, mas isso não é verdade, não tem nada disso. Na casa mesmo eu trato com rigor. Leva um chocolatezinho um dia, outro dia um Nutellazinho. É assim? Deus também trata assim com a gente, Ele sabe como falar com a gente. E comigo, por exemplo, Hélio, foi muito difícil para eu crer nesse livro aqui, irmãos. Crer nisso como palavra de Deus. Quando falo nisso, não estou desrespeitando, não, é com todo respeito. Muito difícil. Mas depois que eu criei nessa palavra aqui, eu creio nela. E Deus sabe, se Ele quer falar alguma coisa comigo, Ele precisa falar aqui. Com outras pessoas, não pode falar diferente. Não estou dizendo que ele não fala. Aliás, a própria Bíblia diz que ele fala de diversas formas, de diversas maneiras. Glória a Deus. O importante é você ouvir a voz de Deus e ser a voz de Deus mesmo. Mas toda a voz do Senhor, ela precisa ser confirmada pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir como Jacó ouviu. Vai, agora é o momento. Volta para a terra dos seus pais, para a sua parentela. E precisa ser da palavra de Deus. Se alguém te falar, tiver um sonho com você, certa vez, lá em Belo Horizonte ainda, uma pessoa bateu no portão da minha casa e falou: eu quero falar com o pastor Hélio. Eu fui atender, e era uma pessoa que eu já conheci, um colega, e ele, de uma outra igreja, ele disse assim: olha, aliás, o filho dele falou assim: o meu pai falou para você ir lá em casa para você ouvir uma palavra, que ele tem uma palavra para você. Eu falei: vou, mas é que a palavra... Não, diz ele que é Deus que mandou te falar para você ir lá falar com ele. Eu estou achando interessante Deus mandar recado para mim. Se eu falei com ele hoje de manhã, eu podia ter logo me falado, né? E não fui. E não vou. Mas você pode ir, glória a Deus, não tem nada contra. Porque o meu relacionamento com Deus é pessoal e intransferível.
E ele me fala na palavra dele. Para tudo, até para o meu casamento, vocês acreditam? Eu estava numa dúvida antes de casar, se eu comprava bicicleta. O Senhor falou aqui, ó, vai aparecer uma mulher, depois eu vou mostrar para vocês. Porque eu orava, sabe, irmãos, pedindo uma esposa, assim, não tinha que ser meia boca, não. Para aguentar a parada aqui tem que ser top das galáxias, está entendendo? E o dia que eu cheguei no seminário, estava no quarto ano já do seminário, já o último ano. Lá no Seminário Batista em Belo Horizonte tem uma porta assim, quando a gente entra tem uma escada, né, com um corrimão largo, assim, aqueles prédios antigos da década de 40. Quando eu entro assim, uma pessoa está escorregando por aquele corrimão, caiu na minha frente assim, pá! Falei, isso é de Deus. Isso é de Deus, caiu do céu, o Senhor que mandou. Foi assim, igual aquelas novelas mexicanas. Um olha para o outro, então dá aquela musiquinha do fundo, assim, pum! Pronto. Deus respondeu a oração e depois eu fiquei em dúvida. Mas Deus mostrou na palavra, falou, é essa mesmo, vai fundo que é essa aí. Entendeu? Em nome de Jesus. Depois eu conto outras histórias sobre isso para vocês. Quero ver se vocês vão falar amém. Mas enfim. A palavra do Senhor. Mas nós precisamos tomar atitudes diante das circunstâncias. Por quê? Se nós temos uma palavra de Deus, ainda que a circunstância seja adversa, não é? Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Ainda que as coisas à nossa volta, não tem aquele canto que a gente cantava antigamente, não olhe circunstâncias, lembra? Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, não me guio por vistas. Alegre eu sou. Vou perguntar quem sabe esse, que aí a gente vai dizer que tem mais de 40 aqui, né? Não olhe circunstâncias, a circunstância, muito embora ela seja importante para nós nortearmos nossa ação, mas ela não é definitiva. Agora, definitiva é o que nós vamos fazer diante dela. E Jacó, então, ele toma uma atitude, ele obedece. Ele obedece. No capítulo ainda 31, versículos 28 e 29, nós encontramos então a palavra de Deus agora, quando Jacó toma uma atitude, né? Pega a sua família, mesmo contra a vontade do sogro, diz, olha, o Senhor me apareceu ontem à noite e resolveu a questão. Está resolvida, eu vou embora, é isso. E ele vai. Ele toma uma atitude baseada na palavra de Deus, baseado naquilo que o Senhor já tinha mostrado para ele. Aliás, falar em casamento, no dia do nosso casamento, dia 6 de janeiro de 1996, tem tempo demais, velho. 26 anos, 1996, irmão. Eu tinha uma Brasília, não era amarela, não era abóbora. Roda de alumínio, como é que chama aquela roda? Gaúcha. Pneu dessa largura. Um barulho, rapaz, o motor da Brasília é dentro do carro. Inteligente quem fez aquele carro. O motor vai tudo junto com a gente, vai junto com o motor. Chega todo mundo junto, onde tiver que chegar. Brasília linda. Fomos no casamento, Igreja Batista da Graça, em Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família. Um morro assim, irmãos. A Brasília não estava lá muito boa do freio. Nunca está, né? Que a gente tem que encostar assim, sabe, irmão Gessi, na beiradinha do meio-fio com o volante virado para o meio-fio, para segurar. Ainda uma árvore na frente para... Vai aqui, né? Então, assim fomos e fui casar. Cheguei lá, chique, fomos casar, meu terno, vinho. No final do casamento, tudo, da cerimônia, o padrinho falou, não, vocês vão no meu carro para a festa? Eu falei, bom. Para quem que eu vou dar a chave do meu carro para levar o carro embora, né? Ah, pastor, vem aqui, meu sobrinho tirou carteira essa semana. Não tinha opção, irmão. Quando você não tem opção, você vai na fé. E entrei no carro e estou feliz, casei.
Estava assim meio, nem sabendo o que eu estava fazendo. A gente fica meio aéreo assim, né? Será que é eu mesmo? Será que não é? Daqui a pouco só escuta um barulho. Pum! E um gaiato vem correndo no vidro do carro do noivo, com aquelas latas atrás amarradas. Pastor, bateram seu carro na árvore. Ainda bem com o motor da Brasília atrás, irmão. Porque deu para ir embora com o carro todo arrebentado na frente. Chega lá, tinha que buscar o bolo na festa. O bolo estava lá no bairro São Marcos. Quem sabe onde é Belo Horizonte sabe que São Marcos é 3 horas de viagem para chegar a casa na Pampulha. Foram buscar o bolo. Só que o carro, quem foi buscar o bolo era pequeno, o bolo teve vindo lá de fora. Chegou sem glacê, sabe aquele? Bem que eu não gosto muito daquilo também. Enfim, as sóis vão para casa na Brasília quebrada. Chega na porta do apartamento, terceiro andar, cheio de prato, que antigamente eles davam, era prato para a gente, cada prato dessa grossura, meu filho, de copo. Vamos subir para o nosso ninho de amor, já era meia-noite, tarará. Eu, bem, você está com a chave aí? Não, bem, eu sei que está com a chave. Não, bem, sua irmã levou. A irmã está aí hoje, depois ela confirma. Irmão, lá no bairro Tupi, sabe onde é bairro Tupi? Imagina o que é você sair do Santa Rita e parar lá no Chonim. É mais ou menos isso. Com trânsito e rua e... Vamos na Brasília batida embora. Já não tinha mais ninguém. O povo do casamento já está tudo dormindo em casa. E os noivos estão pela rua fora. Vestido de noivo, parecendo uma pipoca dentro da Brasília. Quem olhava aquela Brasília e falava que esse povo está vindo de algum teatro, só pode. Isso não é verdade. Chegou na Cristiano Machado, irmão, a gasolina acaba. Que a Brasília é o seguinte, o marcador não funciona mais também. Você põe e vai imaginando até onde dá. Porque não funciona marcador mais. Brasília é uma benção, um carro tem que ser de pastor mesmo, porque anda até na fé. Só que nesse dia a fé foi muita, era muita exigência para o anjo. Chegamos lá, pegamos a chave. Aliás, arrumamos alguém para buscar a gasolina, naquela época o posto não ficava aberto. Enfim, viu que tanta circunstância diversa? Só que não dava para desistir mais, né? Ali, se fosse antes, ainda ia, mas nós tínhamos uma palavra de Deus. Amém? Essa palavra que nos sustenta. Amém ou não, irmãos? E outras provações vieram, têm vindo, em nome de Jesus, mas nós temos uma palavra. Então, quando você tem uma palavra de Deus, haja, obedeça aquela palavra, que a circunstância ela vem para te fortalecer. Porque, graças a Deus, vendi aquela Brasília, ainda comprei um Uno bonitinho, e talvez eu estava com aquela Brasília até hoje, se ela não tivesse batido. Amém? Glória a Deus? É assim que funciona. É assim que funciona. A primeira pergunta, então, é essa. O que fazer? Haja em obediência a Deus. Permaneça naquilo que o Senhor botou no seu coração. Não desvie do sonho que Ele colocou em você e da vontade dEle para a sua vida. Foi isso que Jacó fez. O Labão, se você ler a história, ele vai atrás de Jacó, ele tenta pegar as filhas de volta, ele tenta pegar os netos e pegar tudo aquilo que Jacó conseguiu da riqueza do rebanho de ovelhas que ele conseguiu. Mas ele confronta o sogro, no versículo 36 a 42 do capítulo 31, ele diz assim, olha, lembra que Jacó era um enganador? Era um enganador, mas agora ele confronta o sogro e diz assim, você me enganou esse tempo todo, 20 anos eu estou trabalhando para você. Eu trabalhei para uma filha, que era a Raquel, que era bonitinha, o outro foi lá e deu a Lia para ele. Naquela época não tinha luz elétrica, ele entrou para esperar a noiva, o Labão falou, a Lia é mais velha, vai você, vai Lia. No outro dia que ele descobriu que era a Lia. Mas aí o mal feito já tinha sido feito. Tinha como voltar atrás. Trabalhou mais 7 por Raquel, que era bonitinha. A Lia parece que era, não sei, tinha um problema das vistas, um olho no peixe, outro no gato, como é que é. Mas não desiste, não. Mas a moça está querendo um rapaz, o rapaz é meio diferente, meio caô. Irmã,
Em nome de Jesus, se ele é seu, é porque ele tem um olho no Espírito Santo, um olho no Jesus, e vamos embora. Amém? Se for da vontade de Deus, dá tudo certo lá na frente. Tudo certo. Mas Jacó confronta e diz, você me enganou. Vejam que quando nós passamos pela escola do Senhor, o Senhor muitas vezes nos prova naquilo que é a nossa fraqueza e nos restaura. Eu me lembro de Moisés, lembra de Moisés? Moisés matou um egípcio e por isso ele fugiu para Arã, esse mesmo lugar onde eles estão aqui, em Arã. Mas depois, 40 anos depois, quando Deus vai tirar o povo do Egito, usa Moisés. E quando estão no Monte Sinai, Deus manda Moisés subir no monte, para lá pegar as tábuas da lei. E é Moisés quem chega diante do povo com aquelas tábuas, onde um dos mandamentos dizia assim, não matarás. Mas ele já tinha matado um egípcio. Você poderia pensar, que moral ele tinha para chamar a atenção dos hebreus? Ele tinha passado pela escola de Cristo que nos transforma. Ele tinha passado pela transformação. E por isso agora, o enganador Jacó pode chamar a atenção do enganador Labão e dizer, você me enganou, você está errado. O que fazer diante da circunstância é a primeira pergunta. Mas a outra pergunta que você precisa fazer também nessa trajetória, porque a Bíblia diz que Jacó então sai com sua família, seus rebanhos, seus filhos, e vai caminhando, mas ele ouve uma notícia estarrecedora. Lembra que ele tinha enganado o irmão dele lá atrás, Esaú? Passou a perna no irmão e roubou a bênção dele e fugiu? Pois agora, 20 anos depois, ele recebe uma notícia. Olha, está aí no capítulo 32, se você quiser acompanhar comigo, versículos 6 e 7. A Bíblia diz assim, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo para se encontrar com o Senhor. Porque antes de chegar em Esaú, ele mandou mensagem e falou, fala com Esaú que eu estou indo. Estou levando boi para ele, estou levando presente, estou levando uma opção de coisa. Aí volta os mensageiros e dizem assim, olha, fomos até seu irmão Esaú, e ele também está vindo para se encontrar com o Senhor. Só que ele está trazendo 400 homens com ele. O que Jacó teve? Medo. Ele está indo com criança, ele está indo com mulher, ele está indo com cabrito, ele está indo com ovelha, ele está indo com esse povo, e o irmão dele está vindo, 20 anos depois, com 400 homens para se encontrar com ele. Que irmão é esse que vai se encontrar com outro com 400 homens? Não está bem intencionado, fala sério. E Esaú tinha prometido a Jacó, dizer, eu vou matar você, eu vou te achar onde você estiver. Mas veja, Jacó poderia dizer, não, então eu não volto. Jacó poderia dizer, eu não vou para esse lugar. Senhor, não vou. Mas Deus tinha dito, vai, pode voltar. Eu vou com você. E é nessa confiança que mesmo diante do medo, ele continua. Muitas vezes, irmãos, quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós perguntamos, será que isso vai dar certo mesmo? Será que eu não entendi errado a palavra de Deus? Vai com medo mesmo. Você está com medo? Vai com medo. Aliás, coragem é a virtude de agir apesar do medo. O medo vem. Mas o que é que você deve fazer? Se você tiver uma palavra do Senhor, vai mesmo com medo. Sabe quem é o corajoso? É um medroso com atitude. Esse é o corajoso. O corajoso não existe. O que existe é o medroso que foge e o medroso que enfrenta. O medroso que enfrenta, nós chamamos ele de corajoso. Então vai com medo mesmo. Enfrenta os seus medos pessoais e vai. Diz o verso 1 e 2 do capítulo 32, Jacó seguiu o seu caminho. Olha aí comigo, capítulo 32, 1 e 2. Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus foram se encontrar com ele. Ele ficou com medo. Deus falou, vai lá, anjo. Estou com medo do Jacó voltar para trás. Esse Jacó, ele dá umas rateadas. Vai lá, anjo, dá uma reforçada lá no ânimo dele. Dá uma reforçada lá. Que bênção. Na vontade de Deus, se você estiver no centro da vontade de Deus, onde você estiver, estarão ali os anjos do Senhor.
É o salmista Davi que escreve no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Davi estava sendo perseguido pelos filisteus e ele clama ao Senhor, o Senhor o dá livramento e ele vai se esconder na chamada caverna de Adulão. Talvez lá de dentro da caverna ele escreveu esse versículo. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Vai com medo. Enfrenta seus medos, se você tem uma palavra de Deus a respeito de algo. E mais, lembre a Deus as promessas que Deus fez para você. Olha o versículo 9 do capítulo 32. Jacó ora assim: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de Isaque, o Senhor que me disse, volte para a sua terra, para a sua parentela, e eu farei bem a você. É como se Jacó estivesse dizendo: ó Deus, você está lembrado? Olha, eu recebi uma notícia aqui, que estão vindo 300, 400 homens aí, então deixa eu falar com o senhor. O senhor está lembrado do que o senhor me falou? O senhor falou o seguinte, que eu ia voltar para a terra do meu pai. O senhor falou o seguinte, o senhor ia comigo. Lembra a Deus as promessas que Ele fez para você. Aí você pode perguntar assim, mas Deus se esquece? Não, mas você se esquece. Quando nós lembramos a Deus aquilo que Ele prometeu para nós, na verdade não estamos com medo de Deus se esquecer. Nós estamos falando para nós mesmos e relembrando a nós mesmos as promessas que Deus nos deu. Fala para Deus, conta para Deus aquilo que Ele já prometeu para você e talvez está demorando chegar. Fala com Ele, fala assim: o Senhor lembra aquela promessa que o Senhor me deu? O Senhor lembra? É assim, por exemplo, no meu casamento. Não é? Quando a coisa começa... Fala assim: o Senhor lembra? Chama ele, mostra a palavra dele que o Senhor falou. O Senhor falou. Aí logo ele manda um anjinho para vir logo me dar uma fortalecida. Para ela, acho que manda um batalhão de anjos, que a barra é mais pesada, né, dona Rita? Vem. Aí Jacó chama aquele lugar de Manaim. Jacó gostava de dar nome para os lugares, né? O outro lá atrás era Betel. Agora ele falou assim: aqui é Manaim. É o acampamento dos anjos. Eu estou aqui, mas onde eu estou também os anjos do Senhor estão comigo. Há quantos livramentos nós já tivemos de anjos do Senhor e nem soubemos. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que alguns de nós já hospedamos anjos sem saber. A segunda pergunta então é: que atitude eu devo tomar diante do medo? Qual que é a atitude? Vai com medo mesmo. Amém? Vai com medo mesmo, em nome de Jesus. A terceira pergunta que nós podemos fazer para permanecer na vontade de Deus, de algo que Deus já colocou no nosso coração, é: com quem eu devo lutar? Sim, porque Jacó, quando chega à beira de um riacho chamado Jaboque, ele então para ali, ele passa toda a sua família, o seu rebanho, por aquele vale, e ele fica ali. Parece que ele passa uma noite inteira ali em oração ao Senhor. O texto não é muito claro, mas o verso 24 do capítulo 32 diz assim: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. É isso que está escrito lá, até o romper o dia. Jacó ficou sozinho no vale de Jaboque, passou todo mundo, e a Bíblia diz: um homem lutava com ele. Como eu já disse, quando chega no céu, eu quero ver alguns videotapes lá, eu quero saber o que aconteceu, não sei, de onde saiu esse homem, enfim. Mas temos ali o que nós precisamos ter. É que ele ficou sozinho, mas ele não ficou sozinho. Um homem lutava com ele. Um homem lutava com ele. Aí eu pergunto, muita gente quer conhecer a vontade de Deus, mas não passa tempo sozinho com Deus. Não passa tempo no quarto de escuta. Não passa tempo na presença de Deus. Deus nunca nos deixa sozinhos. Nunca nos deixa sozinhos.
Mesmo quando a gente acha que vai ficar sozinho. Ele não nos deixa sozinho. Você tem que entender, como diz o apóstolo Paulo, não é? Em Efésios 6,12, ele diz, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Você tem que entender que a sua luta não é com gente. Você tem que entender com quem você deve lutar. E não contra quem. Muitas vezes nós achamos que temos que lutar contra pessoas. A sua luta, minha irmã, em nome de Jesus, não é contra seu marido. Não é contra sua esposa, meu irmão, que você tem que lutar. Não é na palavra, na briga, na confusão que você vai vencer. Não é contra seu filho que está, talvez, com um comportamento esquisito, que você tem que ficar lutando e enchendo a paciência dele. Não adianta. Filhos, depois que chegam a idade, irmãos, você tem que orar. Falar, já deu. Amém ou não? Não é contra ele. Não é contra seus pais que você tem que lutar. Você tem que lutar com Deus por eles. A sua luta é com Deus. Jacó ficou sozinho e lutava com Deus. A Bíblia diz que era um homem, mas outros textos vão nos dar conta de que era o próprio Deus que estava ali. É o próprio Jacó, mais tarde, né, que diz exatamente que ele lutou com Deus. Lutou com Deus. Tanto é que ele põe o nome também no lugar dessa luta, está aí no verso 30, capítulo 32, verso 30. Jacó deu aquele lugar o lugar de Peniel. Peniel, porque eu vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Quem estava ali lutando com ele? Quem estava ali lutando com ele é o quarto homem da fornalha. Quem estava ali lutando com ele é o cordeiro de Abraão. Quem estava ali lutando com ele é a segunda pessoa da Trindade. Quem estava ali lutando com ele é o próprio Senhor Jesus, do qual cantamos agora há pouco. É o que os teólogos, né, Edinaldo, gostam de chamar da teofania. É a presença do Filho de Deus no Antigo Testamento. Era Jesus quem estava lá. O Filho do Homem. O Filho do Homem. O profeta Oséias também vai dizer isso mais adiante. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não luta contra seu irmão. Luta com Deus pelo seu irmão. Não luta contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o patrão, contra qualquer pessoa que você pensa que você tem que lutar contra. Luta com Deus por essas pessoas. Saiba com quem você precisa lutar. Porque o mundo inteiro, irmãos, foi afetado por essa luta, sabia? O mundo inteiro foi transformado porque ali, naquele dia, o homem que lutava com ele transformou a vida dele para sempre. No versículo 28, ainda do capítulo 32, nós encontramos o texto sagrado dizendo que aquele homem, então, virou-se para Jacó e disse, a partir de hoje, o seu nome não será mais Jacó, o enganador. A palavra Jacó vem de duas outras palavras, Cov, que seria agarrar pelo calcanhar, suplantar, enganar, não é? Agora ele recebe o nome de Israel, onde Irras é lutar e El é Deus. Agora esse é o que luta com Deus e prevalece. O que luta com Deus e prevalece. Você tem lutado a luta certa? Talvez a vontade de Deus não tenha se realizado na sua vida porque você não tem lutado a luta que Deus quer que você lute. Se lutar a luta errada, o resultado vai ser errado. Deus quer levar cada um de nós a Peniel para que nós possamos vê-lo face a face, termos uma experiência real com Ele. E termos a marca. O apóstolo Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo.
A Bíblia diz que Jacó lutava com um anjo, e o anjo, ou aquele homem, não é? Ele dizia assim, deixa eu ir embora, porque já está amanhecendo o dia. Não sei se era um anjo que trabalhava de turno, que tinha que ir embora. Alguma coisa assim, disse que ele tinha que ir embora. Não sei se o tempo dele, né, irmão Maurício, já estava vencendo, ele falou, preciso ir embora. E o Jacó segura nele, agarra e fala, eu não te deixo ir se você não me abençoar. Não deixo. Não saio daqui sem a benção. Aí o anjo toca na coxa dele. E ele sai mancando. Ele saiu do Vale do Jaboque mancando. Mancou para o resto da vida. Mas saiu abençoado. Saiu marcado por Deus. Qual que é a marca que você tem de alguma luta que já teve com Deus? Eu tenho algumas. Para ficar ainda na minha família, quando minha filha mais nova nasceu, Ana Beatriz, primeiro a gravidez foi um milagre, o nascimento outro, porque a placenta, não sei o termo médico como é que é, mas rompeu, sei que ela, como é que é? Sei que ela ficou solta lá dentro, brincando de bolha lá dentro. O parto que ia ser normal, teve que ser uma cesariana, e graças a Deus ela saiu, mas já tinha bebido líquido miniótico, aquele que chama. E depois saiu um negocinho assim no olhozinho dela, uma ruptura num canal lacrimal que tem aqui, que liga o olho ao nariz. Eu nem sabia que existia isso. Depois que eu descobri que é por isso que quando a gente chora, o nariz também escorre, porque desce a lágrimazinha. Se não tivesse esse canal, a lágrima ia cair tudo por fora aqui. Imagina, que horror. Porque o nosso olho, ele lacrimeja o tempo todo, né, para proteger. Mas nasceu obstruídozinho. E ela, bebezinha, com 3, 4 dias de vida, estava com aquele rosto inchado. E ela não está aqui não, né? Tá não. Parecendo um monstrinho assim, irmão. Falei, Senhor, o bichinho parecia tão bonitinho. Esse bichinho feioso. E os mentirosos, já viu gente mentirosa que quem vê neném? Ela está lá em cima. Oh. Povo mentiroso, né? Às vezes vê aquele nenenzinho e fala, ai, que gracinha. Mas daquela ali não dava para falar. Fala, não, irmão, não precisa mentir, não. Pode. Tá bonito, não. E foi uma luta. Luta de oração. Luta de oração. E Deus curou aquele olhinho dela. Depois o outro olhinho entupiu. Falei, Senhor, aí não dá, ué. Esperamos até ela completar 3 anos, para ela ficar maiorzinha para fazer a cirurgia, e foi feita a cirurgia. Aí a médica ainda, que fez a cirurgia nos 2 olhos. Depois ela disse, tem um outro entupido também que eu não consegui. Não sei, ela deve colocar uma sonda aí, os médicos devem saber como é que é, não sei como é que é. Desobstruir. Eu ainda perguntei para ela, que ela mexeu no outro olho que Deus tinha curado, ela foi enfiar negócio lá. Mas eu não falei, isso aí não estava no plano, era o de cá só. Que ela desobstruiu de fato. Aí ainda perguntei, mas vem cá, se a senhora não conseguiu desobstruir, por que esse aí não está inchado? Ela falou assim, a lágrima encontrou um outro caminho aí. Eu falei, Deus fez outro caminho, dona. Só que não está sabendo, mas eu estou sabendo. Deve ser um caminho meio torto, mas diz que ele escreve torto pela linha certa, não sei como é que é. Ele está escrevendo a história dela, está lá, aquela beleza, olha que ela é linda hoje, ó. Isso é bonitinho, tá? É assim que funciona. É assim que funciona. Quando é de Deus, Ele vai nos transformando, deixando marca. Essa é uma marca que nós temos na nossa vida. Está marcado, botamos uma bandeira. E dissemos, o Senhor ouviu a nossa oração. Um olho, Ele curou de maneira extraordinária. O outro, Ele curou também, porque toda cura é divina. O capeta não cura ninguém, não. Por isso nós precisamos orar pelos médicos, pelos cientistas. Quem inventa remédio, tem que orar para esse povo. Tem que orar por quem criou a Neusaldina. Que quando vem aquela dor de cabeça, é ela que resolve. Não sei quem, mas vão orar para ele. Imagina se eu tivesse uma dor de cabeça intermitente o tempo todo, que horror que seria.
Mas foi Deus quem curou também. E Deus nos mostrou, quando eu quero curar de maneira excepcional, eu curo. Quando eu quero curar através do recurso que existe, eu curo. Mas de todo jeito, sou eu que eu curo. É uma bandeira, é um marco. Jacó saiu manco, mas saiu abençoado. Quais os marcos que você tem na sua vida? Faz um marco. Faz um marco. Coloque em marcos. Jacó gostava de botar nome no lugar da experiência que ele teve com Deus. Que maravilha. Aqui é Betel, é a casa de Deus. Que maravilha. Aqui é Peniel, onde eu falo com Deus face a face. Aqui é Manaim, o acampamento dos anjos. A gente podia ir colocando na nossa vida, na nossa trajetória de vida, fazer talvez um storyboard, onde a gente vai botando ali, em cada época da nossa vida, aquilo que Deus fez de extraordinário na nossa vida, botando ali um marcador, dizendo, esse aqui é o Deus que cura minha filha, o Deus é o Deus que me dá uma esposa abençoada, o Deus é quem me dá filhos, o Deus que me fez sair da lama e encontrar-se com Ele, o Deus que me prospera em nome de Jesus, e vai colocando marcos. Você pode sair mancando da presença de Deus, mas não saia sem a bênção de Deus. Com quem eu devo lutar? Talvez você não está sendo abençoado porque está lutando a luta errada. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é espiritual. Luta com Deus em favor das pessoas que precisam ser abençoadas. E a quarta e última pergunta, que também é um princípio para nós vivermos, para permanecer na vontade de Deus, você pode perguntar, que resultados Deus quer que eu tenha? Você já parou para avaliar a sua vida, os resultados? A gente olha resultado de tudo, do nosso curso do colégio, no final do ano vai passar ou não vai, da faculdade, e etc, etc. Você já avaliou a sua vida espiritual? Que nota que você tiraria? Quais os resultados que Deus quer que você tenha na sua vida cristã? Há coisas importantes, aí é pessoal. No caso de Jacó, ele tinha uma dívida do passado que precisava ser paga. Uma dívida com o irmão, o pai já havia morrido, ele enganou o irmão e o pai. O irmão estava vivo. E o irmão estava vindo. E o irmão prometeu de dar uma coça nele. E o irmão arrumou umas 400 coleguinhas ainda. Mas ele saiu mancando. Mas ele sabia que a bênção de Deus estava com ele. Amém? Que resultado Deus quer que você tenha? Ele quer que você experimente Ele pela obediência. Jacó bota todo mundo para trás. Bota Raquel e José lá no último, depois vai pôr nos que ele gostava menos. Faz uma fila. Os que gostavam mais lá atrás, os que gostavam menos para cá. E o irmão está vindo de lá. E ele mancando. Está fundo, está raso, está fundo, está raso. Ficou esperando o irmão, sozinho. Falou, aqui eu mato no peito, agora eu estou com a bênção de Deus. Não sei o que vai acontecer, ele vai a flechada, vai me bater, cada hora me dá uma pancada, os 400 que estão vindo com ele, mas eu sei que eu estou com o Senhor. E com o Senhor, pode prevalecer contra 400. A Bíblia conta a história do Jabezão, que eu já preguei aqui para vocês, que com uma lança ele destruiu 800, quanto mais 400. Aquele caminho que ele faz, imagino eu, em direção ao seu irmão, era o caminho mais difícil, porque era o caminho da volta. Ele estava voltando para as suas origens. Havia dívidas do passado dele que ele precisava resolver para destravar a vida dele espiritual, para ele deslanchar. Ele não se esconde, ele está com muito medo, realmente. As circunstâncias não são boas, mas ele tem uma palavra de Deus que vai. Ele tem os anjos do Senhor que vieram e realmente o abençoaram. Ele tem o homem de Deus que mudou o nome dele agora e diz, agora você é Israel, você prevalece contra Deus, você prevalece contra qualquer um. E é nessa certeza que ele vai. E olha, quando nós vamos, Deus nos surpreende. O nosso Deus é o Deus do de repente. Você está esperando uma coisa, vem outra totalmente diferente para te abençoar. Daqui a pouco ele está na frente e ele vê o irmão dele, 20 anos mais velho, Esaú. Jacó era franzino, Esaú era corpulento, peludo, 2 metros de altura,
Um tapa na orelha que desce de Jacó, Jacó já caía, magrelo. Vem o Esaú. Lá vem o Jacózinho. Olha comigo o que a palavra de Deus diz. Capítulo 33, versículo 1. Olha aí na sua Bíblia, se tiver como botar aí também, por favor. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Olha o verso 4, de repente de Deus. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Ele esperava um murro na cara, e ele merecia. Mas ele tem um abraço, ele tem um beijo, ele tem algo que ele não esperava. Quando você tomar atitude, aquilo que você nem pensou que iria acontecer, vai acontecer. Pode crer. O que do passado você precisa resolver para você deslanchar na presença de Deus? Talvez até mesmo um problema como esse de Esaú e Jacó, um problema de família. Quem que você precisa perdoar? Por quem que você precisa ser perdoado para que a sua vida possa, no nome de Jesus, ser infinitamente mais, deslanchar espiritualmente, estar no centro da vontade de Deus? Deus quer que você tenha uma experiência real com Ele, e comece a partir de coisas muito simples, muito simples. Ele quer que você tenha resultado deles, porque Ele quer que você tenha uma experiência pessoal e intransferível com Ele. No versículo 20 do capítulo de número 33, nós vemos Jacó levantando um altar. Depois que passou isso, ele chegou onde ele tinha que chegar. Ele chegou na casa dos seus pais. Depois eles têm ali uma conversa, você pode ler em casa, os dois irmãos. O Jacó fala assim, vamos morar comigo. Os dois já eram ricos, abençoados, prósperos. Deus me abençoou muito. O Esaú fala, não, Deus também me abençoou. Ou seja, o mesmo Deus que abençoou Jacó cá, abençoou Esaú lá também. Eram filhos dele. E os dois então se beijam, cada um vai para o seu canto. E depois Jacó, quando chega onde ele tinha que ir, ele levanta um altar. Era um homem que sabia levantar altar ao Senhor. E olha como é que ele chama esse altar. Deus. O Deus de quem? Quem é Israel? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele diz, é o meu Deus que fez isso. Será que as pessoas podem experimentar uma coisa maravilhosa na vida deles? Seu colega de trabalho, e depois dizer, olha assim, o seu Deus, o Deus de Jezonias fez isso, o Deus de Ciro fez isso. Olha que benção. Não é aquele Deus sem nome, porque a palavra Deus, ela não diz nada, ela diz Deus. Pode ser qualquer Deus, mas esse é o Deus de Israel. Deus quer se manifestar a você como o seu Deus, o Deus de Hélio. E aí você estipular um nome na sua casa a partir da experiência com Ele, é Betel, é Peniel, é Manaim. Qual é o nome que você vai dar? Dê nomes, à medida que Deus vai abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Dê nomes, Betel, Peniel, Israel, Manaim, no nome do Senhor Jesus. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora, porque eu sei que você quer viver na vontade de Deus, eu sei que você quer conhecer a vontade de Deus, e mais, eu sei que você quer permanecer na vontade de Deus. Esse é o nosso alvo. Mas é tão difícil muitas vezes, porque nós olhamos tanto para a circunstância à nossa volta, as oposições das pessoas, as oposições da família, que nós às vezes não damos o passo que precisamos dar por medo.
Mas nesse episódio nós vemos o Senhor se manifestando a Jacó várias vezes para que ele fosse em frente, que ele seria bem sucedido. E ele é surpreendido quando esperava um resultado por parte do irmão. E tem outro completamente que ele nunca tinha imaginado. O irmão o abraçou, porque Deus já estava trabalhando do lado de lá. Olha, querido, em nome de Jesus, quando o mesmo Deus que trabalha do lado de cá no seu coração, talvez tenha alguém que você precisa procurar, tem alguém que você precisa reconciliar, saiba que o mesmo Deus que está trabalhando do lado de cá, Ele está trabalhando do lado de lá também. Pode ir com fé, pode ir com tranquilidade, em nome de Jesus. Ele trabalha aqui, trabalha lá. Ele é o Deus que age perto e age longe. É hora de você fazer um concerto com Deus, com sua vida, com seu passado, e ter um encontro com o Senhor real, em nome de Jesus. Coloque agora, você está orando diante do Senhor, coloque diante do Senhor sua vida, faça uma oração, fala: Senhor, eu quero conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Eu quero que o Senhor possa fazer com que eu permaneça na tua vontade, apesar das adversidades que sempre vêm na nossa vida, no nosso casamento. Já vem no dia do casamento, e muitas outras vieram. Mas quando nós temos a certeza do propósito, do poder de Deus na nossa vida, nós caminhamos em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, ela sempre nos desperta. Obrigado por esses exemplos do passado que o Senhor nos dá. E agora nos colocamos na tua presença, Pai, para que o Senhor mesmo possa, com graça, com misericórdia, fazer-nos aplicar a tua palavra à nossa vida, para que possamos, ó Pai, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós choramos, ó Deus, porque estamos aqui todos ansiando pela tua ação na nossa vida. Pai, seja com os compromissos que estão sendo feitos aqui, seja com as pessoas que estão sendo lembradas aqui, que não estão aqui, mas que precisam haver conserto, que precisa haver reconciliação. Pai, aqueles que estão com medo de caminhar na tua vontade, Pai, dá coragem em nome de Jesus. Envia os teus anjos, Pai, para fortalecer, para dar a bênção, Senhor, para encorajar em nome de Jesus. E que possamos cada vez mais romper, tendo a certeza de que o Senhor sempre está conosco, no nome de Jesus. Graças a Deus.